que aconteceu? Me explica você. Eu que pergunto, o que aconteceu? A Legendary pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo com as calças nas mãos, não pode. Nada menos do que o primeiro trailer de Godzilla vs Kong 2 acabou de sair. Godzilla vai morrer? É isso mesmo que a gente viu no trailer? Vamos ver isso agora. Enes Peter aqui, quem diria, hein? Tá confirmado o novo filme do Monstro Verso para 2024, exclusivamente para os cinemas. E se eu tiver que adivinhar o motivo, eu diria que foi exatamente uma indireta para quem achou lá que foi uma boa ideia fazer o lançamento dos streaming junto com o lançamento no cinema do Godzilla vs Kong, lembra? Tava acontecendo isso. Aliás, foi meio que uma mania no início dos streams, né? Tava fazendo lançamento junto nas plataformas de streaming e no cinema. E Godzilla vs Kong foi um desses. E o faturamento não foi lá essas coisas, apesar do filme. Pô, o filme era um blockbuster, tava muito hypado. Pô, a galera tava muito hypada. Os vídeos que eu fazia aqui no canal, pá, tava bombando pra caramba. Quem que não gosta de ver dois monstrão se bicando? Pá, pá. E agora vai ter o 2. Olha, a gente vai ter muito o que discutir agora. Tá certo, beleza. Isso aconteceu no momento de pandemia, né? Naquela coisa do lançamento do filme. E naquela altura do campeonato, tipo, o hype do Monstro Verso tava tão grande que seria loucura adiar o lançamento do filme, até porque demorou demais para os cinemas reabrirem. Então, lógico que essa pandemia, a galera não poder ir nos cinemas, também foi um dos motivos que a Legendary optou por colocar junto com as plataformas de streaming, né? Quer dizer, na plataforma de streaming, no caso. Então, assim, no caso, prejudicou também a bilheteria. Eu lembro bem que todo o filme do Monstro Verso que a gente fazia bombava demais naquela época. Galera, era muita visualização, vocês estavam se amarrando nisso, né? O Godzilla vs Kong tinha tudo pra bater de frente com os maiores filmes do Semi. Por quê? Porque o hype, porra, tava muito fervendo. E sem a menor sombra de dúvida, o isolamento social prejudicou muito a bilheteria, isso não tem nem dúvida. Eu acho que se não tivesse isso, poderia ter sido outros números, e aí com certeza a gente teria mais convicção ainda de que o filme 2, que agora a gente sabe que o filme 2 sairia. Talvez até mais rápido que saiu agora esse. Mas pra surpresa de absolutamente todo mundo, a Legendary foi lá e lançou o primeiro teaser do novo filme, que por sinal já tem nome. Não preciso nem fazer vídeo. Pô, deram mole, né? Podia ter lançado alguma coisinha com ponto de interrogação, trazia um vídeo só pra... Já sei o nome, E eu vou comentar um novo nome também, o teaser, ok? Sem que vocês mandarem aquela frequência sonora exclusiva dos Titãs Alfas no botão do like, porque aqui, vocês são os alfas, eu sou o beta. Não sei se eu posso falar isso, mas enfim, né? Aqui vocês podem, vocês têm direito. Aproveita, galera, estão participando do IBEST. Eu nunca pedi voto pra vocês, ok? Primeira vez que eu tô pedindo. E na categoria YouTuber do ano, eu ainda não tô garantido na final. Mas eu preciso muito do voto de vocês, que eu tô quase entrando nesse grupo dos que vão pra final. Eu tô ali, faltando ali uns 4 pra poder entrar. Mas pela primeira vez eu tô pedindo voto pra vocês ajudarem pra gente com esse canal conseguir chegar. Se a gente ganha de novo esse ano, galera, eu me rasgo todo, tô falando sério. Então deixei o link preparadinho. Ó, eu tô participando de várias outras categorias, mas nem vou encher o saco de vocês com as outras categorias, que eu nem acho que eu tenho direito às outras categorias, tipo TikToker do ano. Se eu ganhar, ótimo, mas pô, eu não produzo vídeo lá praticamente lá. Mas YouTuber do ano, eu acho que sim. Eu acho que eu tenho chance, principalmente com vocês. Então vou deixar o link preparadão aqui. Obrigado de coração, obrigado mesmo, vamos lá. Começando pelo nome do filme, ok? O título dele é bem impactante porque ele vende bem a ideia de uma troca de hierarquia do Monstro Verso, que sempre teve o Godzilla como rei dos titãs. Eu digo isso porque o nome do novo filme vai ser Godzilla vs Kong, o Novo Império. Então a gente já começa a especular o que pode ser isso. Esse título me lembra muito os títulos de Star Wars, que quase sempre indicavam um momento de revolução, né? No sentido de que a ordem daquele sistema iria mudar a partir daquele filme. Pode perceber que é sempre assim. A ideia de apresentar o título O Novo Império pode indicar que o Godzilla vai perder a posição dele de rei dos monstros. E mesmo que o nome do Kong esteja lá no título, né, como um contraponto do Godzilla, parece que ele não vai ser o responsável pela derrota lá do lagartão, não. Logo de cara no trailer, a gente vê um outro macacão gigante lá, com pelo vermelho e os olhos azuis. Óbvio que não é da mesma espécie que o Kong. O Kong tá mais pra um gorila, né? Enquanto esse macaco tá parecendo mais um orangotango, né? São espécies diferentes. São grandes, mas espécies diferentes. Só que o que acontece durante o teaser é o que mais me surpreendeu. Porque enquanto a câmera vai se afastando, a gente vê corpos e mais corpos de titãs mortos, até a gente finalmente dar de cara com os crânios do Godzilla e do Kong. Isso significa que os dois vão morrer no filme? Será? Será que é só eu que bebo? Sinceramente, eu acho muito difícil que isso aconteça. Pô, olha o título do filme, né? E não que eu esteja menosprezando esse novo titã, não, mas eu acho que seria um tiro no pé você dar um spoiler desse tamanho logo no primeiro teaser.
Não, daí, bota logo, bota pra quebrar. Não dá, não faz sentido. Mas tudo indica esse novo macaco, a gente ainda não sabe o nome, vai ser um novo inimigo que o Godzilla e o Kong vão ter que encarar. Mas aí fica o questionamento. Vamos lá. Se o Kong não teve grande chance contra o Godzilla, que chance esse macaco vai ter contra os dois? Pô, os dois juntos, né? O que esse macaco tem? Pô, o macaco vai ter um bastão de banana. Ai, pá, pô, como? Pois é, agora que o título do filme começa a fazer sentido. Se liga. Quando a câmera deu zoom, né, na cara desse macaco, eu não consegui não lembrar de Planeta dos Macacos. Então existe a chance que esse macaco, na verdade, dominou a Terra Oca durante o período antes da monarca construir uma base lá dentro e libertar o Kong. Isso pode significar que esse macaco não é único. Ele é, na verdade, um titã alfa de um império pessoal dele. Como se ele realmente fosse o rei da Terra Oca. Mas aí fica outro questionamento, e vários questionamentos. O filme vai ser inteiro na Terra Oca? Eu sei que eu sempre fui crítico aos humanos desse filme, nesse estilo de filme, né? Eu sempre teci crítica aos humanos, porque cada filme do Monstruverso a gente menos quer ver gente e mais quer ver titã. Mas bora concordar que são as pessoas que contam a história através das conversas entre elas. Então, como envolver essa trama com um novo império titãs que domina a Terra Oca e as pessoas que vivem na superfície? Bom, tem algumas teorias que podem explicar isso e eu posso trazer aqui pra vocês em outros vídeos, se vocês quiserem. Mas, a princípio, eu gostei da ideia de introduzir um novo titã primata lá, porque traz coerência ao que a gente viu no último filme. Vocês se lembram que quando o Kong foi atrás do machado, tinha umas estátuas de primatas no templo? E se aqueles primatas não eram ancestrais do Kong, mas sim uma outra espécie? Eu sei que exigi demais isso do Monstruverso, que sempre cagou pra profundidade, pra dar atenção pra porrada de monstro. Mas eu realmente tenho a sensação de que vão finalmente dar importância pro fato de que o Monstruverso é um universo compartilhado. E por isso vai ser necessário unir informações dos filmes anteriores para dar sentido para esse novo filme. Se eles começarem a apresentar novos elementos sem pegar o que tem para trás nos outros filmes, eles não vão conseguir conectar isso, não vão transformar isso no universo compartilhado e não vão fazer dinheiro. Porque a gente precisa disso, eles precisam disso, né? E o universo compartilhado vende muito mais, porque uma coisinha bacana que você gosta de vira spin-off, vira um outro filme. Então acho que agora sim podem começar a construir um universo mais sólido. Então eu tô muito hypado para as próximas informações. Então comenta aqui embaixo, curtiu esse trailer, tá? Agora, pegou você de surpresa? Comenta aqui embaixo. Então me aguardem e eu vou chegar pra vocês com mais informações sobre o Monstruverso em breve. Então se inscreve aqui, ativa no sininho e tamo junto pra caramba. Que isso, agora sim. Não vou vender pipoca tão cedo. Muito mais Monstruverso. Me aguardem, galera. Até a próxima. Fui!